Olá pessoal, hoje eu estou aqui com um grande amigo meu, Júnior Vasconcelos, ex-prefeito, ex-vereador em Fátima do Sul, empresário na cidade no ramo de autoescola, casado, 2 filhos, 39 anos de idade, um cara novo na política, promissor, cheio de experiência, história para contar, grande pessoa, muito amigo, parceiro, e nós vamos começar agora um bate-papo com ele aqui. Tudo bem, Júnior? Tudo bom, PH? Como é que você está, meu irmão? Tudo bem, graças a Deus. Hoje nós vamos aqui contar um pouco da tua história, contar da história dos teus mandatos, da história quando você foi vereador, quando você esteve ali como prefeito em Fátima do Sul, uma cidade de aproximadamente 17 mil eleitores ali, 17. E que tem uma história muito grande no nosso estado. Tem. Né? Júnior, eu queria que você contasse primeiro de tudo a tua história ali, quando você foi fuzileiro naval. Como é que foi isso? Bom, primeiro eu quero agradecer pelo convite, viu, PH, e parabenizar pelo esse projeto que você está idealizando, que pode somar muito, né, com o futuro da política do nosso Brasil, né? Voltando lá em 1999, né, onde eu estava fazendo faculdade de Ciências da Computação em Campo Grande, né, e no entanto veio alguns amigos falar do concurso, né, de fuzileiro naval, onde eu fui estudar sobre o assunto, gostei, me interessei. Fiz o concurso em 99 e fui chamado no ano de 2000, né, no concurso de fuzileiro naval. É onde eu fui para Ladário, aqui no Mato Grosso do Sul, e durante o teste todo, durante os 4 meses de preparação do curso, que era um concurso, eu fui o 3º colocado do Brasil, também na colocação geral de fuzileiro naval, né. Foi uma experiência muito boa, muito produtivo, fiz muitos amigos, entendeu? Eu tenho amigos lá até hoje na Marinha do Brasil, né? E aonde me serviu de experiência, me serviu de psicologicamente preparar para algumas dificuldades da vida, né? E me ajudou muito, somou muito no ramo empresarial, né? Cuidando das empresas, né? No ramo de autoescola, somou muito quando eu fiz o concurso também após sair de fuzileiro, aí eu fiz o curso de administração e já fiz o concurso de escrivão de polícia judiciária, escrivão da Polícia Civil. E o que me ajudou muito na preparação, né? Tanto psicológica como a preparação técnica, né? Onde somou muito para mim conseguir alcançar meus objetivos, né? E depois de escrivão da Polícia Civil, eu comecei a ingressar na carreira política. Então, assim, quando você terminou ali o período de fuzileiro naval, você já passou no concurso de escrivão? Eu terminei o período de fuzileiro naval, aí voltei para minha cidade natal, Fátima do Sul, né? Continuei tocando as empresas da minha família, no entanto, comecei a adquirir sociedade. Nessa época que você herdou? E aí eu herdei e comecei a adquirir a sociedade, entendeu? E comecei a construir e ter pontos positivos, né, de empresa, né, na empresa, fazendo também automaticamente, simultaneamente, o curso de administração de empresas. Então comecei em 2004, me formei em 2007 no curso de administração de empresas, o que me ajudou muito, né, na tese de empresa, e a questão do sobre empreendedor, né, de administração, de empresas. Eu comecei a ter algumas ideias, algumas opiniões, né, formadas assim, referindo ao meu dia a dia, a minha convivência com o pessoal, e aonde eu... Então, assim, você veio lá da fuzileiro naval, passou no concurso, e aí você herdou a autoescola, que era do seu pai? Não. Eu passei no concurso, a autoescola era da minha família, né? No entanto, era minha irmã e o meu ex-cunhado que tocava, e já tinham sido repartido umas partes familiares, você entendeu? Enquanto eu comecei a trabalhar como instrutor na autoescola, que era da minha família, com a minha irmã e com o meu ex-cunhado. E aí começamos a conversar, eu comecei a participar de uma parte da sociedade, depois comecei a participar de outra parte da sociedade, e isso foi me ajudando com minha faculdade de administração. Você conheceu a Danusa? Eu conheci a Danusa na faculdade de administração de empresas. Na faculdade. Começamos a namorar. Começamos a namorar, e em 2008 eu passei no concurso de escrivão da Polícia Civil,
Em 2008 mesmo, eu também me candidatei a vereador, né, na cidade de Fátima do Sul. E quando eu era vereador, eu fui candidato a vereador. Essa história eu quero que você conta com mais jeito, porque para nós entendermos aqui, você é um cara jovem, Sim. bem sucedido, já tinha passado no concurso, tocando os negócios da família, recém-conhecida sua esposa. Sim. O que um cara como você, que já tinha um futuro bem encaminhado, como que surgiu essa história de política na sua vida, Júnior? Olha, PH, eu acho que cada pessoa tem uma opinião própria, né? A pessoa tem um jeito de pensar, a pessoa tem um jeito de agir, entendeu? A pessoa automaticamente, quando vem os obstáculos da vida, ela começa a se sobressair. De que forma você vai sobressair sobre uma dificuldade? De que forma você vai sobressair sobre uma ocasião pessoal que acontece com você, entendeu? Então isso, às vezes, né, e na nossa cidade, é uma cidade muito politizada, e muito dificilmente numa conversa não vinha política, né? E começava e muitas vezes eu dava minha opinião, às vezes as pessoas gostavam, às vezes não concordavam com o meu modo de pensar, você entendeu? Então comecei a mostrar o que eu pensava, de que forma que eu achava que deveria ser a política, de que forma que eu poderia conduzir para debater, para dialogar com as pessoas. Você entendeu? Então isso me trouxe o quê? Uma curiosidade. E nessa curiosidade houve essa oportunidade de ser candidato, né? E quando eu fui candidato, até uma curiosidade, porque eu era o patinho feio. Eu era um jovem, né, 28 anos, um molecão, bem dizer, no campo político são pessoas mais experientes, né? E muitas vezes as pessoas falavam, não, você vai ser candidato para você ajudar o nosso candidato a prefeito. Ou seja, Você vai ser o candidato escada. Você vai ser o candidato escada, o candidato para puxar o voto, né? Para o candidato a prefeito ganhar naquela faixa etária que você tem um domínio. Você entendeu? E para mim eu gosto desses paradigmas. E ajudar os candidatos a vereadores mais fortes. Os mais fortes, teoricamente, os mais fortes para você ajudar nos votos, para as pessoas votarem e aqueles candidatos escolhidos pela coligação serem eleitos e você servir, como você falou, de escadinha. Aí a escadinha surpreendeu todo mundo. E isso tem muito na política. Muita gente, por exemplo, menospreza uma pessoa que está chegando agora na política, entendeu? E a gente sabe que na política hoje, ela tem que ter o quê? Determinação, né? E foco. Você tem que saber o que você vai fazer, como você vai fazer e de que forma. Obstáculo você vai ter na frente. Não tem como você não ter obstáculo. Senão você não está fazendo política. Entendeu? E graças a Deus nós fomos conduzindo. Eu lembro até uma curiosidade que na época, isso em 2008, né? As pessoas tiveram uma reunião da coligação e eu perguntei se eu poderia fazer uma reunião à parte, entendeu? Porque eu queria falar muitas coisas e no palanque era 3 minutos para falar. Então você tinha que escolher um tema, falar ali e depois acabou o seu microfone, você tem que passar para o outro. E eu comecei a fazer e muita gente olhava com maneira de deboche, né? Ah, não, então tá bom, é mais um. É mais uma pessoa que deixa ele lá no cantinho dele, que não vai incomodar ninguém. E comecei com um data show, com um notebook e uma caixa de som. E fiz o meu planejamento como eu pensava, no PowerPoint, entendeu? Onde eu dominava, porque eu dava aula teórica na parte de trânsito, né? Fiz no PowerPoint e começou 4 pessoas, começou 5 pessoas a assistir, começou 10 pessoas, aí depois 40 pessoas, 60 pessoas, 90 pessoas, e começou a conduzir um novo jeito de política. E, no entanto, até o candidato a prefeito na época, que eu tinha que perguntar onde ele ia ter reunião para me acompanhar, começou a ligar para perguntar aonde eu teria reunião no município, entendeu? Então, é uma parte que foi gostoso de fazer, porque se começou a fazer algo numa cidade politizada que nunca ninguém tinha feito, entendeu? Uma maneira de conduzir. Era até uma curiosidade, uma história, eu usava, né? Eu colocava na época no PowerPoint a caixa de som e um clipe para passar durante até eu começar a reunião, né? Para segurar o pessoal. Para segurar, às vezes a pessoa estava de bicicleta, estava ali de bicicleta, você entendeu? E ele parava para ouvir
o clipe lá. Não era eu ainda, entendeu? Era o clipe. Quando o cara parava para ver o clipe, eu chegava, ô meu amigo, muito obrigado por você ter vindo na minha reunião. E botar o cara pra dentro. E aí não, e ele ficava parado ali. Porque eu falei, agora? Então eu sabia que eu tinha aqueles 15 minutos para chamar a atenção dele, para ele ficar durante os 40 minutos da minha reunião. Então, era uma chamada que eu colocava, chamava a atenção e eu já ia lá cumprimentava a pessoa. E aí essa pessoa ficava ali. Isso daí foi dando resultado, porque quando eu via a pessoa parava para ver o clipe, eu ia lá e agradecia. Por mais que ele não tinha vindo na minha reunião, mas ele ficava com vergonha de ir embora. Falei, agora vou primeiro ficar aqui escutando. Detalhe, cidade do interior, pequena, na hora que você pegava na mão do cara, você sabia quem que era, e o cara sabia quem era você. Eu sabia o nome da pessoa. Então, dificilmente o cara, por constrangimento, ia embora, falar, pô, vou pisar na bola com o Júnior. Então, ou seja, eu nunca tinha mexido com política, né? Então, fui fazendo desse jeito e, graças a Deus, quando fechou as urnas em 2008, eu fui o vereador mais votado naquela eleição em Fátima do Sul. Então, o candidato Escada, que era para representar a juventude, que não fazia parte de nenhum grupo político até o momento, chegou ali, começou uma campanha formiguinha, de passo em passo, Casa em casa. com os amigos, andando, visitando e fazendo as reuniões dele paralela aos dos grandes. Foi o mais votado da cidade daquele ano. Quantos votos, Júnior? 715 votos. Com uma estrutura mínima. Não dá para falar uma coisa, algo a gente de até, números. vamos até brincar, o kit Tabajara. O kit miséria que eles falam, né? Hoje popularmente fala, não, é o kit miséria. Então, no kit miséria, qual que é o kit miséria do Júnior? É esse. Então, nesse kit miséria foi onde o Júnior fez a campanha, né? E isso chegou no êxito. E logo depois disso, nesse período de que você ganhou a eleição, também foi o período que você assumiu o concurso. Foi em 2009, eu assumi, fui chamado no concurso de escrivão da Polícia Civil, entendeu? E foi uma época muito, tipo assim, vou falar para você que foi uma das épocas mais complicadas, entendeu? Para mim saber o que eu queria. Porque eu fazia algo que, graças a Deus e a minha família, me deu sustentação para aguentar essa parte. Porque eu ia de domingo à noite para Campo Grande, né, 245 quilômetros de Fátima a Campo Grande. Na segunda, eu começava às 6h45 na academia. Aí, terça-feira, também saía, acho que às 5h45 da tarde. E na terça, eu começava às 6h45 e não era diferenciado de ninguém. Eu saía às 5h45 e tinha que chegar na sessão em Fátima do Sul até às 8 horas da noite. Para as pessoas do Brasil entender melhor, Júnior, esse período foi o período da academia, né? De academia. Você assumiu para fazer academia. Eu fazer a academia da Polícia Civil e estava no mandato. As duas coisas aconteciam de paralelo. E muitas pessoas apostavam que o Júnior vai pedir para ser desligado ou vai pedir um tempo para fazer academia. Vai pedir o afastamento, né? E como eu tinha responsabilidade das pessoas que acreditaram no meu projeto de 715 votos, ser o mais votado em 2008, eu tinha por obrigação de conduzir da melhor forma possível. Então, graças a Deus, não faltei um dia, né, na sessão, mas eu tinha esse sacrifício porque eu tinha que fazer nesse tempo para chegar em Fátima do Sul e quando acabava a sessão eu voltava a Campo Grande para voltar para a academia da Polícia Civil. E isso se estendeu por 7 meses, entendeu? Então foi um tempo que você olhava e falava, será que compensa? Entendeu? Eu arriscar muitas vezes, viajar 4 horas da manhã para chegar às 6h30 em Campo Grande para fazer. Acho que foi em junho de 2009, tive um acidente, infelizmente, quando eu estava indo para a academia, né? E esse acidente foi por volta porque eu estava na sessão e no outro dia eu saí 4 horas da manhã. Infelizmente, um senhor atravessou na rodovia onde eu estava passando em Anhanduí, entendeu? Por acaso, naquele dia eu tinha 2 provas da academia.
da Polícia Civil. 2 provas que eram as provas de teste de aptidão, porque na academia da Polícia Civil, a qualquer momento você poderia ser desligado dependendo da sua nota. Entendeu? Então, era todas as notas você tinha que tirar a média. Se tirou abaixo da média, você corria um sério risco de ser desligado do curso. Entendeu? E até a ocasião dessa daí, eu liguei até para o meu padrasto, né? Eu falei, bati o carro, vem aqui agora. Ele falou, mas rapaz, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Não aconteceu nada, vem aqui que eu preciso de outro carro para você fazer a prova. Entendeu? Ele chegou, foi até o local de acidente, eu já tinha conversado com o pessoal, tudo, deixei tudo certo e voltei. Quando eu cheguei na academia, eu cheguei a tempo de fazer as 2 provas. E a cabeça milhão. A cabeça milhão, mas eu falo para as pessoas, você também tem que acreditar muito em Deus. Você entendeu? Tem muitas coisas que você passa na sua vida, se não for Deus para te abençoar, para te cuidar de você, e você ter fé e esperança que você vai fazer a sua parte, mas você tem que ter esse psicológico de saber que Deus está ali com você, entendeu? Então, nessa dificuldade, Graças a Deus, foi um obstáculo a mais, no ano 2009, entendeu? Onde nasceu meu primeiro filho, né? O Eronivaldo Neto, e eu fui também para... Quando saiu a lotação, aí eu fui para Iguatemi, entendeu? Agora vamos dar uma pausa para mim contextualizar a situação. Primeiro vamos fazer o Brasil que está nos assistindo aqui agora, no YouTube, nas redes sociais, entender o seguinte. Fátima do Sul, uma cidade no Mato Grosso do Sul, que tem aproximadamente 17 mil eleitores. Dessa cidade já saíram aí o deputado estadual Manfredo Alves Correia, que foi prefeito na cidade. Sim. E depois virou deputado estadual na época do Mato Grosso. Na mesma situação se encontra o deputado Londes Machado, que também já foi vereador ali em Fátima e depois acabou se tornando deputado estadual na época do Mato Grosso. Para vocês terem uma ideia, o deputado Londes Machado é deputado até hoje no Mato Grosso do Sul, com 11 mandatos, é o recordista no país com relação a mandatos de deputado estadual. Também saiu de lá André Putinelli. André Putinelli, ele em Fátima do Sul perdeu 2 eleições, uma para prefeito e outra para vice-prefeito. Mas em Fátima do Sul se elegeu deputado estadual, depois deputado federal e acabou se sagrando prefeito da capital do estado, Campo Grande, numa eleição disputadíssima contra o Zeca do PT, por 311 votos, salvo engano, ele ganhou em Campo Grande. Com o passar do tempo virou governador do estado, saindo de Fátima. Ainda em Fátima do Sul, nascido em Fátima do Sul, tem a deputada federal hoje, Rose Modesto, que também já foi vice-governadora, e nascido em Cuturama, que é distrito de Fátima do Sul, o deputado estadual Rinaldo Modesto. Ou seja, é uma cidade que respira política. E a disputa ali é muito grande. E Londes Machado, como um deputado estadual tradicional e um político tradicional na cidade, ele tem ali, pega ali como se fosse a galinha dos ovos de ouro ali, e ele cuida daquela cidade como se fosse a casa dele, porque é a casa dele. Atualmente, a prefeita da cidade é a esposa dele. Por que eu trouxe esse contexto para a história? Porque o Júnior, esse rapaz que virou vereador, foi o mais votado, fazia parte da oposição ao Londes. Em todo o seu histórico. Na hora que ele entrou na política, ele já entrou de oposição, entrando, se filiando ali no PSDB, né, que até hoje é a sua casa. E ele começou esse garoto para ajudar uma legenda, mas sempre foi na oposição. E aí começa a história a virar. Depois de todas essas dificuldades, esse momento difícil que ele teve, de ficar ali, passando um tempo na academia da Polícia Civil, o mandato, e quando estava ali em Fátima ainda ajudava a administrar a autoescola dos pais e um casamento que estava ali se iniciando. Nesse período, quando saiu a lotação do Júnior, o Júnior já tinha um destaque dentro da Câmara Municipal. Já era um vereador atuante e que as pessoas estavam dando muito respeito a ele. Sempre oposição ali à prefeita atual na época, que também era ligado ao pessoal do Londes Machado. Que era a esposa do Londres. Que é a dona Hilda, que é a atual prefeita de Fátima. O Júnior era oposição a eles.
Então, dentro da Câmara Municipal, com todos esse cenário adverso, que o Júnior poderia muito bem ali, vamos usar o linguajar nosso, podia deitar e ficar na situação. Mas não, o Júnior sempre se colocou independente e deixando com que naquilo que ele acreditava, ele defendia. E isso trouxe para ele, queira ou não queira, uma certa consequência. Na hora da lotação, quem tinha força? O Júnior, que era vereador? Não, quem tinha força era a prefeita, juntamente com o deputado. Que era o marido. Que era ali o seu marido. E o Júnior foi lotado aonde? Numa cidade interior. Iguatemi. Aproximadamente quantos km? Mais ou menos 260. Eu saí de 240, que era Campo Grande, e voltei para a fronteira, que era 260 quilômetros de Fátima do Sul. Então, por que eu trouxe esse contexto para nós? Pelo seguinte, quando nós estamos na política, muitas vezes o que nos motiva é a forma como nos tratam. Era muito mais fácil chamar o Júnior para perto e deixar ele do lado do que cutucar ele com vara curta. Foram cutucar a onça com a vara curta e aí começou uma trajetória muito mais meteórica ainda. Isso. Que dali em diante começou a campanha de prefeito. A campanha para prefeito. Em 2009, 2010 foi a campanha de governadores, deputado estadual, deputado federal, onde nós fizemos uma parceria com o deputado então federal, que hoje é o governador Reinaldo Azambuja, e o deputado estadual, que até hoje é deputado estadual, o Nevan de Matos, entendeu? E muitos me diziam também, pegar aqui, como você falou, eu era um meteoro, tipo assim, 2008, Júnior, passou, então 2008 você teve sorte, então agora você vai ver o que é política. E eu falei, não, tá bom, então eu vou pegar um candidato, que era o Nevan de Matos. Em 2006 ele tinha tirado 13 votos, em 2010 eu tinha tirado em 2008 715 votos, em 2010 o Nevan tirou 688 votos, ou seja, para mim foi um teste, foi mais um teste. Como você disse, eu poderia pegar outro candidato que todo mundo já ia pegar, você entendeu? Poderia ter pego um candidato e falar, não, vou pegar esse candidato, todo mundo já está ali, vai tirar voto mesmo e tranquilo, não tem um trabalho. Mas eu peguei porque eu tinha que mostrar o meu potencial. Por quê? Porque eu era visto como uma desconfiança ainda. Quando eu fiz a campanha do Onevan, tirou 688 e o Reinaldo Azambuja tirou 949, salvo engano, em 2010. E aí veio aquela pergunta, como que esse menino conseguiu esses votos na terra, né, que é o Londes Machado? E o André também fazendo campanha. Isso. Não, nesse caso o André era candidato a governo, né? Então eu tive que fazer o Onevan e fiz o Reinaldo Azambuja. Quando chegou 2011, as pesquisas já não estavam condizendo, porque eu trabalhei durante o período todo, porque pelo menos eu vou ter um serviço prestado e vou poder ter uma reeleição de vereador tranquila, entendeu? Falei, tenho um serviço prestado, tenho meus requerimentos e vou poder sair vereador de novo com a cabeça erguida e dizendo o que eu fiz. E nas pesquisas estava dizendo que quando chegou em dezembro de 2011, o então deputado estadual Reinaldo Azambuja me chamou e falou, Júnior, o que você pensa em Fátima do Sul? Eu falei, deputado, eu penso que eu vou conseguir se reeleger. Ele falou, não, mas não está dizendo isso nas pesquisas. E eu meio que me afastei e falei, mas... Só uma correção para não passar em branco, deputado federal já, Reinaldo. Deputado federal. Ele foi sendo eleito deputado federal. E aí ele falou, não, mas não é isso que as pesquisas estão dizendo. Ele falou, estão pedindo você candidato a prefeito. E aí? Aí eu devolvi a pergunta para ele. Eu falei, deputado, e aí falo eu, e aí? Eu vou para onde? Entendeu? Ele falou, eu acredito que você tem que ser candidato a prefeito. Eu falei, se o senhor acredita que tem que ser, vamos para essa pleiteada. Mas eu não tenho muita experiência. Onde ele conseguiu me ajudar, orientando, falando, entendeu? E a gente sempre adaptando a realidade de Fátima do Sul, né? Como você disse, é uma cidade muito politizada, entendeu? E em 2012 nós fomos candidatos a prefeito. Uma curiosidade, eu tive que chamar o presidente do partido PSDB para ser meu vice, porque ninguém queria ser meu vice. Porque, Júnior, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa
gente boa, mas eu não vou disputar contra o Londes Machado. E, no entanto, nós tivemos também, contávamos com alguns apoios que, porventura, da força política do deputado Londes, eu não consegui, que foi o apoio do governador pro Londes Machado, que era o André Butinelli, e do senador Leocídio do Amaral na época do áureo, entendeu? Na época forte dele. E os meus apoiadores era o que? O Reinaldo, que estava candidatando a uma eleição aqui em Campo Grande, 2012. A prefeito. A prefeito. O Onevan estava se candidatando a uma campanha lá em Naviraí a prefeito, em 2012. E o deputado Rinaldo, o deputado Márcio Monteiro, e não tinha mais nenhum deputado. Não, minto. Tinha um deputado, na época era o deputado Mandetta, o deputado federal Henrique Mandetta, entendeu? Nos ajudou em 2012. Ex-ministro da Saúde. Ex-ministro da Saúde. Deputado Jorge Takimoto. Me perdoe se eu errar, se eu esquecer de alguns, né? O Jorge Takimoto, o Henrique Mandetta, o Márcio Monteiro, eu acredito que foram esses. Ou seja, do lado de lá, tinham mais de 20 deputados. Do lado de cá, tinha eu, com líderes de bairro, com comerciantes autônomos e com a população. E muitas pessoas, muitas, se ouvia falar, Júnior, mas tudo bem, você é um cara gente boa, nós vamos... Mas é muito difícil. Realmente era muito difícil. No entanto, que se fosse numa bolsa de aposta, eu tinha 0,001% de probabilidade. Até porque você vinha numa campanha lutando contra a máquina, né? Porque a prefeitura estava na mão do seu adversário, o governo do estado estava na mão do seu adversário, então tinha toda uma estrutura partidária ali organizada. O Senado mesmo, o federal, estava tudo no palanque do adversário. Isso. Então, assim, era uma outra candidatura do Patinho Feio. Era outra candidatura. Outra corrida zebra. Mais uma corrida zebra, você bem dizer, viu, PH? E aí, o que aconteceu? Nós começamos a fazer nossa campanha e eu peguei visitando todas as casas de Fátima do Sul, entendeu? Comecei visitando a zona rural, toda primeiro, entendeu? E depois entrei para dentro da cidade, casa por casa. Só uma vírgula. Você tinha só uma chapa de vereador? Só tinha uma chapa de vereador. Então, não sei se você foi com o PSDB liso. Não. Eu fiz a chapa de vereador do PSDB, mas eu tinha algumas coligações, entendeu? Eu tinha, na época, eu acho que era o PSL na época, o DEM, né? Que foi lá o deputado Zé Teixeira também. Zé Teixeira. Né? Hoje também deputado estadual Zé Teixeira nos ajudou. E o DEM tinha o... Mas a coligação só deu para formar uma chapa. Só deu para formar uma chapa. Nessa chapa você elegeu quantos vereadores? 4 vereadores. 4 vereadores de uma cidade de 9. Isso. Nessa... Do lado de lá tinha no mínimo 3. Tinha. A chapa já era bem mais maior. robusta, entendeu? E nós conseguimos, né, falar com a população. Dessa campanha de prefeito, Júnior, qual que foi que você sentiu de maior diferença da campanha de vereador para de prefeito com relação assim a engajamento e dificuldade? A questão da candidatura para prefeito, PH, eu posso dizer o quê? Que a candidatura para prefeito, ela surgiu da vontade do povo. Então, quando ela surgiu da vontade do povo, era cobrado para mim tomar uma posição. Você entendeu? E quando surge da vontade do povo, quando você tem um grupo, né, que tem um ideal, que quer trabalhar para isso, lutar por isso, custe o que custar, dependendo de quem for disputar contra, você ganha uma energia extra, você entendeu? E principalmente quando você tem um apoio fundamental da sua família, entendeu? Minha esposa foi para a campanha, minha mãe, finado meu pai foi para a campanha, entendeu? A família toda. Porque sabia dos ideais, sabia que não era uma luta qualquer, né? E quando começou a luta, muita gente esnobava. Falava, não, você não vai para lugar nenhum, entendeu? Eu não vou falar com esse menino não, porque esse menino vai ser candidato agora e não vai se eleger, porque não tem como se eleger, entendeu? Tipo assim, probabilidade, como você vai disputar contra tudo e todos, como que um menino desse vai se eleger, entendeu?
E nós fizemos algo que eu não sei se no Brasil, entendeu? É inédito, mas nós fizemos a bicicletada. Entendeu? Esse foi um marco da sua campanha, inclusive, que repercutiu no estado todo. Porque foi algo inovador. Foi algo inovador, por quê? E foi alguns amigos. Os amigos que falaram, cara, eu fazia uma caminhada, né? E todo mundo atrás. E naquele calor, tudinho, alguns amigos falaram, rapaz, vamos fazer uma bicicletada? Enquanto os adversários fazendo carreata. Fazer a carreata porque eu não tinha dinheiro para combustível. Eu não tinha o dinheiro da gasolina para fazer a carreata. O que eu ia fazer? Falei, não, então tá bom. Já que a ideia é de vocês, vamos fazer uma bicicletada. Peguei, reuni todos os vereadores, eu tinha 22 vereadores. Falei, cada um arrumou 10 bicicletas, eu tenho 220 pessoas. Falei, tá bom. Então 220, eu vou fazer, eu lembro como se fosse hoje. Falei, eu vou fazer 7 de setembro, porque é de manhã, todo mundo vai para a rua, não vai acordar muito, eu vou fazer a bicicletada e tudo bem, deixei de cumprir a vontade do pessoal que queria fazer uma bicicletada. E você estava com medo de não dar ninguém. Isso, por quê? Porque eu estava contra tudo e todos. Falei, vamos fazer de manhã, porque quase ninguém vai ver, então tá bom. Beleza, fizemos uma logística, né? Tipo assim, 200, então 3 pontos de água, fornecimento de água e tudo bem. Quando eu cheguei naquele 7 de setembro, entendeu? Até hoje, tipo assim, é um marco que ficou na minha cabeça. Que eu olhei aquele campo de futebol, que aqui no interior tem aquele campão daquela grama, entendeu? Bem extenso. Olhei e vi aquele monte de bicicleta, tudo com a bandeirinha, com faixa na cabeça, entendeu? Com apito, porque não era buzina, era o apito que a pessoa soprava, né? Quando eu olhei para trás, que eu comecei a puxar e olhei para trás, cara, mais de 800 bicicletas, a primeira bicicletada, entendeu? Mais de 800 bicicletas. Quando eu olhei, que eu vi que terminamos a bicicletada, que eu olhava para trás, o povo com aquele sorriso, com aquele olhar de satisfação, você entendeu? Sabendo da alegria deles, com o que era, uma forma nova de fazer política, mas que contagiou. E com essa forma de contagiou, nós vimos a oportunidade, falando, nós vamos fazer o seguinte, toda a carreata que eles fizerem, nós vamos fazer a nossa bicicletada. E ali te deu gás, falou, dá para ganhar esse negócio. E ali deu gás. E aí o povo falou, vamos embora, vamos junto. E começou de 800 bicicletas, 1.200 bicicletas, 3.000 bicicletas, que até tem alguns vídeos que dá para você ver a dimensão disso. E aí um menino de bicicleta, fazendo bicicletada, ganhou de uma máquina, entendeu? Pública municipal, da máquina pública estadual e da máquina federal, você entendeu? Então isso condiz o quê? Que não existe o impossível na política. Não existe a pessoa que sabe tudo na política. Existe quando você tem força, você tem perseverança, metodologia, você tem determinação, a metodologia e saber a direção que você vai seguir, entendeu? Então nós sabíamos da dificuldade que nós íamos encontrar, sabíamos o tamanho do nosso adversário, nunca menosprezando, entendeu? Mas sabíamos que nós tínhamos algo que eles não tinham. Nós tínhamos algo que é o quê? Que é o tato com as pessoas, que é o carinho com o povo e que era também aquela energia que conduzia quando todo mundo se juntava. Então era algo assim que te dava ânimo, te dava força e você sabia que você poderia chegar lá. Lógico que eu tinha ciência da dificuldade e da possibilidade de não chegar, entendeu? Eu não tinha que falar, eu entrei para ganhar. Você não entra na política também para perder. Se você entrar para perder, nem entra na política. Fica em casa, entendeu? Porque a política é algo que a sua forma de conduzir, a sua forma de transmitir a sua mensagem e sua forma de como que você vai chegar ao seu objetivo final, entendeu? É fácil fazer política? Não. É fácil você conseguir voto? Não. Entendeu? É fácil você fazer uma estratégia política para conduzir para dar correto? Não. Mas você se programando, você sabendo como você vai conduzir, você sabendo aonde você quer chegar e como você quer chegar, isso ajuda muito. O preparo, a determinação e também a instrução, a orientação,
Isso ajuda muito a pessoa para chegar aonde ela quer chegar. É natural, porque se você está num ramo, você se aperfeiçoando, ouvindo e sabendo como conduzir esse ramo, você com certeza vai conseguir superar muitos obstáculos com a orientação que você pega das pessoas, né? Júnior, eu quero partir para a parte final nossa aqui. Eu sei de muitas histórias da Ramanos contar aqui, né? Depois com o mandato. Depois o Júnior ganha a eleição por 122 votos de diferença. 122 votos de diferença. Contra tudo e contra todos, mais uma vez, o Júnior Vasconcelos ganhou a eleição, um dos prefeitos mais novos na época, né, pelo PSDB, inclusive foram poucos naquela eleição, se eu não me engano foram 8? Eu não lembro. Foram 12. Eu não lembro 12, agora, 79. Me foge a memória, mas eu lembro que foram poucos vereadores, poucos prefeitos pelo PSDB. Passados-se 4 anos, tem a revanche. Na revanche, encurtando a história, ele perde para esse mesmo grupo. Ele ganhou por 122, perdeu por 200. Estava no mandato, o desgaste é um pouco mais natural para quem está no mandato, mas independente disso, foi outra briga muito boa. Tem uma brincadeira que nós fazemos aqui, quero deixar ressaltado aqui, que o deputado Londres Machado é um deputado aguerrido, trabalhador, sério e que tem muita competência no que faz. Só que ali é uma disputa. É isso. É uma disputa ali dentro de casa e esse daqui tem sangue nos olhos, né? Perdeu, né? Não foi, mas ele fala para todo mundo assim, o André perdeu 2, eu ganhei 1 pelo menos, né? Na briga interna. Mas Júnior, contextualizando um pouco aqui dentro da questão que nós vamos trabalhar nesse momento, nós vamos trabalhar muito com a questão dos vereadores para esse pleito agora, né, especificamente. Então, nós vamos fazer uma outra entrevista com você mais tarde sobre a questão do mandato. Entendi. Mandato de prefeito, que nós vamos pegar um outro público, uma outra situação, porque tem muita coisa para a gente passar aí, né? Tem histórias de carnaval, tem um monte de história tem muitas para a gente contar. Mas vamos ver aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta agora aqui para esse público que está nos assistindo, um público específico agora. Você que é candidato a vereador. Júnior, da sua primeira eleição, aquela que você ganhou com pouca estrutura, qual que foi a tua maior lição e o que você deixa de exemplo para esse candidato a vereador que também é a primeira vez que está saindo hoje, que está se organizando aí? O que você deixa de exemplo para esse cara? Pegar primeiro, como diz no começo, quero parabenizar porque a gente tem um pouquinho agora de história, né? Mas eu nunca tive essa oportunidade de ter uma orientação, de ter um preparo, você entendeu? De saber como me conduzir nesse período, psicologicamente, entendeu? Porque eu falo para as pessoas, o psicológico vai chegar uma hora, você vereador, pode ter certeza do que eu estou te dizendo, vai chegar uma hora que você vai cair seu desempenho, você não vai querer mais ir para a rua, você não vai querer conversar com ninguém, você vai querer um isolamento, entendeu? Isso é normal de toda a campanha. Vai chegar um momento que você pega aquele dia que é só problema, só mensagem negativa, mas isso é uma parte da história, entendeu? É uma parte da história. Então, ou seja, não existe o impossível, não existe também o já ganhou, e não existe também o já perdi. Existe o que? O seu foco, a sua determinação, de que forma você vai fazer, e se você estiver orientado, você já tem um diferencial dos outros. E, infelizmente, muitos vereadores, eles são colocados como, eu digo que, eu posso dizer, da forma que eu comecei, foi quando como puxador de voto. Porque, você tem uma família, você tem 200, 300 votos numa cidade pequena. Sua família é grande, não, vamos colocar esse aqui que ele vai puxar 300 votos que vai ajudar o nosso candidato a vereador a ser eleito, entendeu? Então, isso tem muito. Então, e tem muitas pessoas que pensam assim. Agora é o seguinte, se você estiver preparado, se você estiver orientado, se você tiver algumas estratégias, porque eu tive que conduzir e me aperfeiçoar nas estratégias de forma criativa ou de forma espontânea que foi acontecendo, porque eu não tinha essa orientação.
entendeu? Eu não tive essa orientação, que é o projeto de vocês. Por isso que eu fiz, para mim é uma honra estar aqui, entendeu? Com você, que é meu amigo pessoal, entendeu? Mas principalmente nesse objetivo, que nós sabemos que a política, ela vai se renovando com o tempo, mas ela pode se renovar muito mais rápida com a preparação dos nossos vereadores, porque o vereador é o para-choque da população. É na casa dele que vai bater palma quando faltar o remédio, é na casa dele quando tiver que fazer a correria para ir correr atrás de uma pessoa que precisa de uma vaga na saúde, que precisa de um problema de escola para resolver. Então, ou seja, o vereador é o para-choque da sociedade, como a gente diz, né? Popularmente falando. E o vereador, se ele tem um foco, se ele sabe como conduzir a eleição dele, ele tem 50% do caminho andado, entendeu? Então, é estratégia, é determinação, é foco e fé, entendeu? Tem que ter, porque são vários problemas. E na eleição eu falo para as pessoas, eu gosto desse chão. Por quê? Porque você vai ter suas decepções com pessoas que você pensa que vai conduzir com você e muitas vezes por maneira financeira não vai, entendeu? Isso aí acontece. Mas você também tem as suas alegrias, que são pessoas que vão te apoiar pelo seu projeto, pelo seu pensamento, pela a sua orientação e o seu foco, a sua maneira de ser. Então, você vai ter essa parte que vai por interesse, entendeu? Que, infelizmente, a maioria dos vereadores não tem esse aporte financeiro para conseguir uma eleição tranquila. E ele se aporta do quê? Os vereadores que entram, a maioria o quê? É criativo, é uma pessoa determinada e é uma pessoa que tem um planejamento para chegar onde quer chegar. E esse planejamento é fundamental para você atingir os seus objetivos. Júnior, hoje nós temos aí 3 situações. Nós temos candidatos a vereadores com cidades abaixo de 120 mil, 130 mil eleitores, são cidades menores, a grande maioria do país, né, são mais de 4 mil e tantos municípios com essa parte. Aqueles municípios são de 130 mil a 200 mil eleitores e o acima de 200 mil eleitores. A sua, especificamente, é a grande maioria do país, que são cidades menores, cidades do interior, que é o maior foco hoje e o público-alvo, que nós estamos tentando mostrar como que as coisas andam. E a grande discussão hoje é a mídia digital, né? Eu tenho comigo que a mídia digital nas cidades menores, nas menores cidades do país, que é a grande maioria do país, né? Para candidato a vereador, ela não faz a diferença. Ela pode estragar com fake news, com uma notícia negativa. O que faz a diferença é outra coisa. O que é, Júnior? É o tete a tete, como diz o ditado, entendeu? É povo a povo. É você ir lá e conversar olhando no olho da pessoa, entendeu? Então, faz diferença. Você fazer a visita, você explicar o seu objetivo, por que você entrou na política, de que forma você quer fazer a política, como que você quer chegar lá e qual o seu planejamento, qual o seu projeto, entendeu? Eu acho que a política, igual você falou, a mídia, ela pode ajudar, como ela pode atrapalhar, entendeu? Então, a gente tem a mídia do bem, a gente sabe que tem, e tem a mídia do mal também, que é para fazer as maldades, entendeu? E eu vejo fundamental, porque algo é o seguinte, vamos dar um exemplo aqui, normal. Você falar no telefone com a pessoa, não é mídia digital, não. Mas e você falar pessoalmente com a pessoa, entendeu? Olhando no olho da pessoa e dizendo o que ele quer dizer. Porque para falar não para você pelo telefone é fácil. Agora, para falar não para você no seu rosto, ouvindo o seu objetivo, isso daí é muito mais complexo, é muito mais difícil. E a pessoa onde ela pega a situação e ela tem simpatia com o projeto. Então, se você não for falar diretamente com a pessoa, eu estou falando de cidade pequena, e fala do seu projeto, e fala do seu ideal, e fala do seu planejamento, e aonde você quer chegar, você cria essa simpatia. E essa simpatia te cria o voto. E esse cara que foi simpatizante a você, ele pede mais um voto. E isso cria uma teia. Um pede um voto, o outro simpatizou pelo outro voto, e aí começa essa manifestação espontânea, porque a pessoa viu que ali tem uma pessoa diferente. Ali tem uma pessoa que é uma forma nova de conduzir a política.
E isso vai acontecer no Brasil. Você pode ter certeza que isso vai acontecer. As pessoas vão conduzir, vão fazer uma forma que é a metodologia que você está colocando, que eu simpatizei, que é onde a gente estava no chão, entendeu? Como diz, nós estamos no meio da sociedade, no meio do povo, e nós sentimos isso, entendeu? Nós sentimos isso porque nós participamos dessa dificuldade. Há 12 anos atrás, e você um pouquinho mais tempo atrás, né? Entendeu? Então, nós sentimos isso. Os cabelos já se foram. Nós sentimos isso, entendeu? E isso daí, essa temperatura, esse ambiente, ele não mudou. Porque o carinho das pessoas não mudaram, entendeu? A simpatia das pessoas não mudaram. O que mudou foi a falta de tato, a falta de afego, a falta de proximidade com a população. Isso mudou. E é isso onde a rede social, o cara fala com o outro lá, mas tudo bem, você não tá... Quando você é amigo, você vai falar pelo vídeo, tudo bem, mas você fala pelo vídeo quando você não tem oportunidade de falar com o seu amigo pessoalmente. E na cidade pequena, geralmente tem muitos candidatos. Sim. Se você não for no seu vizinho falar com ele diretamente, o teu concorrente vai. E ele vai falar, como é que eu vou votar no vizinho que ele nem foi lá? Como se diz, naturalmente falando, é lição de casa. Tem que fazer. Entendeu? Então, a lição de casa, ele tem vários métodos para você fazer. Ô Júnior, dentro desse contexto que você falou, você falou uma coisa aí assim, agora você é um meteoro e tal. Isso. Eu passei por isso e você também passou. A gente se elege em primeiro mandato, né? E naquela empolgação, naquela situação, porque eu também, quando me elegi a primeira vez, as pessoas também não acreditavam, fui numa chapa que já tinha vereador, aquele negócio, com pouca estrutura, e a gente chegou lá. Beleza, só que quando a gente entra lá, o que os caras falam? Os vereadores de mandato, os antigos que Ficaram. São coisas assim que servem de motivação. Vou pegar. É até difícil você falar porque é uma coisa muito constrangedora, né, para dizer. As pessoas falam que você teve sorte, que é um meteoro, que é uma vez, aí na reeleição você vai ver o que vai acontecer, entendeu? Diversos tipos de comentários. Mas uma frase que eles usam muito, né, os antigos, quando os novatos chegam, é assim: a tua eleição foi fácil. Quero ver sua reeleição. Quero ver sua reeleição agora. Você vai ver. Você se elegeu sem gastar, agora eu quero ver. Agora eu quero ver sua reeleição. Como que você vai fazer, né? E você mostrou que de vereador foi para prefeito. Foi para fazer uma reeleição, né? Aí foi para fazer uma reeleição, PH. E, no entanto, graças a Deus, a população, né, os amigos, a família, o povo, viu que poderia algar outros voos, né? Correr outra competição. Podia mesmo vir para a reeleição. Poderia. Graças a Deus, como fala, o momento me permitiria. Vai falar, não, você quer reeleição? Você não quer a zona de conforto? Então vamos para a reeleição e fica ali, entendeu? E aí a gente vê que essa é a diferença. Quando você trabalha os 4 anos, você pode adquirir a zona de conforto, porque você tem serviço prestado. É isso daí. Agora, quando você não trabalha, quando você pensa que o voto é comprado, você pensa que o voto é acerto, é com chave, você vai ter dificuldade na sua reeleição. É estrutura, não sei o quê. Dinheiro, se gasolina. Você tiver dinheiro, você não vai, entendeu? Se você não souber fazer os seus acordos políticos, você não vai, entendeu? Isso tem muito. Só que quando você tem serviço prestado, você não precisa ter problema com a reeleição. Não precisa. É você representar o povo, fazer seus requerimentos, fazer o seu trabalho de forma responsável. Atender sua base. Atender, com certeza. Você tem que ouvir as pessoas que te elegeram. Porque quando a pessoa te elegeu, ela teve uma experiência, ela teve uma esperança na sua pessoa para representar o que ela quer e o que ela pensa na política. E quando você não foge das suas origens, quando você não foge do seu pessoal para dizer e para falar o que eles querem, o que eles lutam para que aconteça, a sua reeleição não vai ter dificuldade. Agora, se você não tiver e ficar contando com a velha política, que é os acordos, que é um jeitinho, que é financeiramente, muitos têm dificuldade da reeleição. E muitos gastam até umas coisas absurdas para se reelegerem e aí não compensa você estar na política. Você tem que estar na política com propósitos, com planejamento, sabendo aonde você vai chegar e como você quer chegar.
Uma coisa que eu sempre observo, não adianta ter dinheiro e estrutura se você não souber usar e não tiver base. É jogar dinheiro fora. Tivemos várias experiências e várias pessoas já passaram por isso. Tinha dinheiro, tinha... mas não tinha estratégia. Não tinha estratégia. Não tinha estratégia. Você tem o dinheiro. Tudo bem, se quer o dinheiro, você vai ali, você quer gastar, você vai gastar. Só qual que é a sua certeza que a pessoa vai votar em você? Qual que é a certeza que aquela pessoa simpatizou com você? Entendeu? Que aquela pessoa quer votar em você por quê? Por você, por a sua pessoa, não. É pelo seu dinheiro? Então não tem liga. Não dá liga. Você vai gastar demais e muitas vezes você não consegue nem se eleger. Júnior, dentro da sua campanha de vereador, que são duas campanhas bem distintas, a de vereador e a de prefeito, né? São coisas que têm a sua base, seus fundamentos, mas são diferentes. Dentro da sua campanha de vereador, hoje, para esse pessoal que é candidato a vereador que nos ouve aí, tanto da reeleição quanto de primeira vez, do Brasil todo aí, o que você mudaria hoje do que você fez lá atrás na sua campanha de vereador? Apesar de ser uma campanha vitoriosa, bem organizada e foi a maior do município. Mas mesmo assim tem algumas coisas que a gente analisando, a gente sempre amadurece e poderia ser diferente. Você fez uma pergunta que é uma pergunta boa, entendeu? Eu posso simplificar, entendeu? O que eu mudaria, entendeu? Ou, às vezes mudar é algo mais, né? Graças a Deus eu tenho uma campanha vitoriosa nesse momento de 2008, mas eu me prepararia mais. Então, ou seja, se eu tinha uma experiência, eu me prepararia mais para ter mais êxito, para ter mais probabilidade de alcançar mais votos, você entendeu? Com menos esforço. Com menos esforço. Porque quando você se prepara mais, você otimiza o seu tempo, você otimiza a sua capacidade de falar com a pessoa, sua capacidade de transmitir o seu pensamento, entendeu? Então, ou seja, quando você está preparado, você vê as dificuldades, mas você sabe como enfrentar elas, entendeu? Você sabe que ali vai ter uma pessoa que não vai conduzir, não vai aceitar o seu jeito de fazer política, mas você já sabe que você vai enfrentar essa barreira. E como que você vai entrar nessa pessoa? Tem como eu entrar nessa pessoa para conduzir de uma forma que eu consiga chegar nela, entendeu? Porque se eu se preparar mais, às vezes tem uma metodologia que eu consigo chegar na pessoa. Por mais que ela não conduza e não aceite o meu ponto de vista, eu posso fazer ela participar comigo de um ponto de vista que ela pode pensar depois e ver que ela realmente pode não pensar totalmente no que eu estou querendo dizer, mas não discordar. Falar, não, tudo bem, o seu jeito de pensar, eu posso concordar, mas eu não conduzo desse jeito. Então, ou você pode fazer até a pessoa mudar de opinião, se você estiver preparado, entendeu? Porque a política ela é muito dinâmica, você entendeu? Ela pode começar de um jeito, terminar de outro favorável, ou pode começar de um jeito e terminar do outro jeito desfavorável. Então, o que eu dizia na sua pergunta aí, que você falou, eu me prepararia mais. Um destaque que eu quero colocar a todos vocês é que o Júnior, ele tem uma característica que hoje em dia não é tão fácil da gente encontrar por aí. O Júnior se filiou em 2007. Em 2007 no PSDB. E ele está até hoje no PSDB. Militante, assíduo, conhece a fundo o estatuto partidário, sabe todas as bandeiras, defensor do PSDB e muito verdadeiro. Isso é uma característica pessoal dele. Como nós falamos na política, ele é do jogo, né? É do jogo, sabe jogar, sabe organizar, já apanhou, já ganhou, está no meio até hoje, poderia estar fora, só que as pessoas não deixam mais, porque continua sendo empresário, continua sendo policial civil, hoje está licenciado porque está assessorando um deputado,
mas como é uma pessoa gabaritada, uma pessoa com experiência, uma pessoa com know-how, é uma pessoa que falta no nosso meio. Então, dificilmente vão deixar você longe da política, né? E depois que a mosquinha pica, a gente não quer sair. Porém, ele tem uma característica que é essencial para todos os candidatos a vereador: ser verdadeiro no que faz. Não ter medo de falar aquilo que realmente está dentro de você. E essa independência trouxe ele até onde ele está até hoje aí, e vai levar a lugares muito mais altos para frente. Amém, meu amigo. Não? Júnior, Foi um prazer estar com você aqui. Obrigado por esse privilégio, né, de você estar participando desse projeto, de estar aqui na nossa entrevista. Estamos amadurecendo com tudo isso, estamos aprendendo muita coisa, tudo muito novo. Mas eu quero te agradecer por esse tempo que você tirou, essas histórias que você contou. E você vai voltar aqui umas outras vezes, porque você tem história para contar de governador, de prefeito, de Senado, você tem muita coisa, muita bagagem. Mas hoje nós damos uma focada maior nessa questão de vereança. Né? Nossos amigos, candidato a vereador, principalmente daquelas cidades menores. Porque que é a maioria, né? se tem uma campanha que é difícil, a pior campanha de todas é a de vereador. Eu concordo. E quanto menor a cidade, pior essa campanha. É verdade. Porque ele é muito exigido em todos os aspectos. Todos. E é o primeiro a apanhar e o último a falar. É o candidato a vereador. Não, é verdade. Eu quero agradecer, PH, sobre quando você me disse desse projeto, a gente conversando. Sou voluntário, entendeu? Porque eu acredito que a política ela se faz com verdade, como você disse. É ser verdadeiro, você não precisa, porque se você se conduz e se transforma num personagem, uma hora esse personagem seu você não vai saber como comportar. E esse personagem seu, daqui a pouco, a população vai saber. Então, seja, a forma como vocês estão fazendo, entendeu? Eu espero que seja um sucesso, você entendeu? Porque é a preparação do vereador, é o primeiro militante que entra na política, que é o vereador. Depois ele pode vir para o prefeito, depois ele pode vir como deputado estadual, depois deputado federal, e assim sucessivamente. Governador, senador... Nosso presidente começou como vereador. Com certeza, igual eu estou te dizendo. Então, seja, é muito importante esse projeto, entendeu? Eu me solidarizo com esse projeto, eu tenho certeza que esse projeto vai ajudar muita gente, entendeu? Muita gente. Então, sou voluntário, estou aqui para somar o que for preciso, entendeu? Para conduzir e para orientar, para dar dica, para conversar com os futuros vereadores do Brasil. Porque, com certeza, a metodologia que a sua equipe, que vocês estão criando, é algo que condiz com a realidade da cidade pequena. Condiz com a realidade, como diz popularmente nós falamos, do chão, que é onde você conversa com o povo, você fala cara a cara e você conquista o seu voto. Então, essa mentalidade, essa metodologia que eu sou defensor dela, porque a gente sabe que tem como fazer política, com pouco dinheiro, com pouco apoio político, mas com força, com determinação, com planejamento. Então, é dessa forma que eu parabenizo vocês e desejo sucesso a você, a toda a sua equipe e a todos os vereadores e futuros vereadores do nosso Brasil. Obrigado, Júnior. Obrigado, meu irmão.